Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Antônio José, sou professor e presbítero e eu estou aqui hoje para falar da lição de número 4. E a lição de número 4 fala como matemática a sutileza da normalização do divórcio. O texto áureo desta lição, que é o texto de ouro, está baseado em Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática desta lição fala sobre o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O primeiro tópico desta lição fala sobre o divórcio no contexto bíblico. Meu amigo, minha amiga, se você está aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal, fazer parte dessa grande família, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos e fazer parte dessa história. E estudar comigo a palavra de Deus. Meus amigos, ninguém casa pensando em separar. O assunto divórcio é um assunto para muitas pessoas polêmicas. E para os nossos dias é algo tão complexo para entender sobre a luz das Escrituras, porque sempre quem se divorcia tem um lado, tanto quem de ambas partes tem críticas e tem seus motivos e as suas razões para poder pensar em um divórcio, em uma separação. Mas o divórcio, ele é o término de um sonho. O divórcio, ele é a quebra de uma aliança. É o término de um processo sonhado, pensado e de repente houve a separação. Porém, existem vários tipos de divórcio. Existe o divórcio consensual ou amigável. Existe o divórcio litigioso e a compreensão mais complexa para isso é quando uma pessoa separa de forma litigiosa. Por si, o divórcio já é uma dor, já é um lamento, já é uma tristeza. Agora, separar-se em disputas é mais sofrimento ainda. O processo do divórcio, ele traz é de dor, é de choro, é de lágrimas, é de mágoas, rancores, ressentimentos. Ou seja, é dolorido o processo do divórcio. Outro ponto também que vale ressaltar é que o divórcio também, ele é um luto. Porque como lidar com as emoções, como lidar com e como atravessar todas essas dificuldades, ou seja, para ambos é um tormento, mas sempre tem uma parte que pesa mais, que chora mais, a que lutou mais, a que perdoou mais. E muitas vezes essas pessoas, elas passam por tamanhos sofrimentos. Mas eu convido você a entender que o contexto bíblico fala sobre o divórcio. Por exemplo, quando olhamos pelas Escrituras Sagradas, existem vários respaldos bíblicos falando sobre isso. Mas quando olhamos por toda a história da humanidade,
desde o Código de Hammurabi, olhando para o mundo greco-romano, vemos que, de uma certa forma, o divórcio ele poderia ser efetivado em várias razões, e até mesmo por questões super banais, bobas. E quando isso acontecia, muitas vezes, por exemplo, era quando o esposo de repente olhasse para a esposa e não achasse mais ela uma pessoa interessante. Então ali poderia efetivar um divórcio. Agora, vale ressaltar para você que também a parte mais sofrida de todo o processo do divórcio das civilizações antigas sempre foi a mulher. A mulher era a mais rejeitada, a mais abandonada, era a mulher. Porém, quando olhamos por esse prisma todo, enxergamos, por exemplo, no Antigo Testamento, o modelo padrão de Deus, que está inserido em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, onde diz as Escrituras Sagradas e nos narra que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, aqui o texto bíblico está dizendo que o casamento ele foi feito entre duas pessoas. O propósito de Deus, a ideia de Deus é homem e mulher. Um outro ponto também é que olhamos por esse prisma, enxergamos também Gênesis capítulo 2, versículo 20, 22 e 25. Enxergamos o que a palavra de Deus nos fala. E ela diz assim: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Versículo 24: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. O texto sagrado nos narra e nos mostra que foi Deus que fez um casamento. Então, antes de pensarmos sobre a questão do divórcio, temos que entender o que é o casamento. Porém, também no Antigo Testamento nos mostra, em Malaquias capítulo 2, versículo de número 16, diz as Escrituras Sagradas: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele, ou seja, o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Quando olhamos também por esse prisma, enxergamos que o divórcio no contexto do Novo Testamento. Quando olhamos por esse prisma, enxergamos qual é o papel do Novo Testamento em orientar a comunidade cristã, a comunidade da graça de Deus, acerca do casamento. Para poder entender, porque para mim pensar em divórcio, eu preciso primeiro também entender o que era casamento e o que Deus falava, ou o que os judeus da época de Jesus pensavam acerca
do casamento. Para a gente entender, precisamos olhar o que diz a Bíblia. Em Mateus capítulo 19, versículo de número 19, 4, diz assim: E ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? Versículo 5. E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. No versículo 6 diz assim: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa resposta foi a resposta que Jesus deu aos fariseus e saduceus e religiosos da época. Porém, quando nós olhamos isso, enxergamos que no texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Esse é o plano original de Deus, conforme Mateus capítulo 19, versículo de 4 a 6. Porém, existia em Deuteronômio capítulo 24, versículo de 1 a 4, que de repente o Antigo Testamento embasava e dizia que poderia sim haver separação se houvesse coisa feia ou coisa indecente. Nos originais nos diz que é sobre o cônjuge ter praticado alguma infidelidade conjugal ali. Era uma expressão sobre relações sexuais ilícitas, como adulterar, ser desleal, ser infiel. Aqui também nos narra e nos mostra sobre o que o Novo Testamento nos fala em Mateus capítulo 5, versículo 32, João capítulo 8, versículo 3, Mateus capítulo 5, versículo 27, nos dá uma narrativa sobre o que o Novo Testamento, inclusive a pessoa sacrossanta do Senhor Jesus, pensava acerca do casamento e o que ele tinha a falar quando o assunto era repúdio, divórcio. Porém, vale ressaltar também que quando o texto fala em Deuteronômio 24, de 1 a 4, haveria permissividade, e essas permissividades elas estavam baseadas, quando o assunto era infidelidade, os judeus poderiam pensar em separação. Porém, o que vale ressaltar, a pessoa do Mestre Jesus nos mostra e nos diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Vale ressaltar também é que o casamento no plano de Deus, pela ótica de Jesus, ele era para até que a morte chegasse, separasse e levasse um dos cônjuges, aí o outro estaria livre para o casamento. Ou também, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, conforme falei anteriormente. Quando olhamos um dos mais eruditos escritores da Bíblia, que é Paulo, o apóstolo dos gentios, este homem faz uma narrativa também, dando ênfase nas suas cartas, inclusive em Coríntios, fazendo narrativas convictas que o casamento, a relação a dois, era completamente indissolúvel. Olhando também que as Assembleias de Deus, na sua declaração de fé, também leva esse mesmo prisma e traz essa mesma convicção aos seus membros e congregados que o casamento é para toda a vida. Porém, tem um detalhe que vale ressaltar. Existem muitos adolescentes já pensando em casar. Pessoas que não têm nem estrutura, nem para se manter, não têm um trabalho, não têm uma definição profissional, não têm uma vida profissional, não conseguem nem se manter e manter a sua varoa e já está pensando em casar. Para você ter uma ideia,
nós precisamos quebrar aqui um comportamento que tem atrapalhado a vida de muitos jovens. Vou explicar para você. Isso vem de pastores, de igreja, de irmãos, de até membros da família. Por exemplo, quando vê um jovem namorando. Quando vê um jovem namorando, já fica logo dizendo: e aí, quando é que vai ser o noivado? E vem aquela pressão. Depois que ele noiva, e aí, quando é que vai ser o casamento? E vem aquela pressão. Depois que ele casa, aí vem aquela pergunta: e aí, quando é que vai sair os filhos? Vai aparecer os filhos e tal. É uma pressão direta. E aí isso precisa acabar, porque é certo que o cristão precisa, sim, quando ele está ou estiver namorando, precisa namorar com propósito. Mas existe muitas pessoas imaturas casando. Pessoas que realmente pode ser e pode aparecer no censo do IBGE daqui a 2, 3, 4, 5 ou 10 anos. Porque casamento é para pessoas maduras, amadurecidas, é para quem realmente sabe o que quer. Agora, um adolescente sabe o que quer, que a cabeça dele está pensando numa coisa, amanhã já pensa em outra. Então, nós precisamos muito fazer uma análise realmente se alguém está amadurecido ou não para pensar em casamento. Outro ponto é o que diz o segundo tópico desta lição: a sutileza da normalização do divórcio. Está sendo, assim, muito comum as pessoas casarem e ao mesmo tempo pensarem logo em separação. Lembrando que precisamos respeitar cada situação. Não podemos generalizar e ser ignorantes aqui, taxativos e generalizando pessoas e comportamentos. Mas, antigamente no Brasil, era um escândalo casar e logo separar. As pessoas mais idosas, elas tinham uma visão muito mais conservadora acerca quando o assunto era casamento. Porém, meus amigos, quando apareceu a nova Constituição, 559 congressistas formados por deputados e senadores, eles eram os chamados os constituintes da Constituição de 1988. E a partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir o divórcio e pessoas poderiam se divorciar a qualquer momento e recasar quantas vezes fosse preciso. Aliás, no Brasil, e de acordo com a legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Porém, existe uma certa banalização, normalização quando o assunto é divórcio. E aqui vamos fazer uma tratativa sobre uma série de fatores. Primeiro, o divórcio, no seu aspecto moral, olhamos que ele traz consequências duras, traz consequências pesadas para a vida financeira, traz consequências fortes para a vida social. Quem se divorcia, por exemplo, vai ter que procurar um novo ciclo de amigos, novos amigos, novo ambiente. Tem uns que não aguentam morar naquela cidade, tem que ir para uma outra cidade. Por quê? Porque, fazer uma análise também, tem uns que precisam vender a casa para poder ir para uma outra casa, para poder, na verdade, renovar a sua vida, restaurar a sua vida, porque o divórcio, ele bate, e bate forte, e bate com força. E é uma tristeza muito grande quem passa por um processo de divórcio, e passa por dor, ele passa por lágrimas, ele passa por tristezas
tamanhas. E além de tudo isso, quando o casal que se divorcia tem filhos, o sofrimento é superior. É superior. Não há uma expressão maior para dizer, porque os filhos vão ter saudade do pai, vão ter saudade da mãe. Muitas vezes é a mãe que cuida, por exemplo, do que fica com a guarda dos filhos. E outro ponto também é que nunca existirá ex-pai, ex-mãe, ex-filhos. É por isso que filhos são para a vida toda. Enfim, o casamento, ele é um momento assim de que quando duas pessoas casam, elas ficam felizes, há festas, há alegria, há comemoração, etc. Mas quando essas duas pessoas se separam, há um momento de luto, de tristeza, de dissabor, de agonia da alma. E aqui eu fiz uma apresentação que eu peguei uma cola, juntei aqui, juntei 2 folhas de papel. Uma cola e juntei 2 folhas de papel. Agora é como se fossem 2 pessoas casadas. Observe que quando eu estou aqui puxando, essas pessoas aqui, representam aqui marido e mulher. Pode ver, que eu estou querendo separar elas, E eu estou tendo dificuldades para separar essas 2 folhas, que representam, sabe o quê? 2 vidas que harmoniosamente, da sua própria liberdade, desejaram se casar. Porém, elas agora querem, sabe o quê? Separar. E estão separadas. Olha como é que fica as 2 folhas aqui, Olha como é que fica aqui, Olha, perceba que um pedaço da folha sai na outra. E um pedaço dessa folha sai nessa daqui. Sabe? Nunca a pessoa vai ter como se fosse assim, nunca os anais seletivos da sua memória vão estar sempre mostrando, olha, um dia você foi casada com essa pessoa, um dia você viveu esse casamento, um dia você dormiu nessa cama, um dia você fez amor com essa mulher, um dia você fez amor com este homem. E aí, olha como é que está essa folha de papel aqui, toda destroçada. E assim, é que saem as pessoas de uma relação de divórcio, de uma relação de separação. É assim que as pessoas saem. Elas saem completamente quebradas, arruinadas. Pense nisso. O importante também, colocar em pauta também, que eu aprendi na vida que quando 2 pessoas decidem se separar, nenhum de nós podemos ficar a favor de um publicamente e contra o outro. Pelo contrário, o caminho de sofrimento, dores e tristeza, depressão é o que espera muitas pessoas que estão em divórcio ou se divorciando. E por isso que ambos precisam de acompanhamento psicológico. Ambos precisam, sabe de quê? De atendimentos, terapia, de acompanhamento pastoral. Precisam de amigos, amizades. Amigos que não aponte o dedo, mas amigos que mostrem a solução, uma oportunidade, um novo caminho, um novo tempo. E nunca uma pessoa que realmente queira a cura mesmo, ela procura logo se apegar a uma outra pessoa, se relacionar a uma outra pessoa. Pelo contrário, cuide de você, para depois você pensar em cuidar de uma outra pessoa. Também outro ponto também que tem atingido também, que eu posso salientar aqui, que é algo que você precisa saber, Não segure um casamento se você está sabendo que alguém está sendo agredido, que alguém... Olha, para você ter uma ideia, uma vez eu fui fazer um atendimento pastoral, mesmo sendo presbítero,
em que uma pessoa, ela estava dizendo, desconfiava que o seu marido era gay. E, de fato, ele estava assumindo uma vida homossexual. Agora, você sabia que certas pessoas ainda chegaram a aconselhar essa pessoa, a dizer, fica com ele, Deus vai fazer uma obra na sua vida, Deus vai trabalhar, nada disso. A pessoa quis assumir uma vida homossexual, quer seja homem, quer seja mulher, abençoe, deixa que essa pessoa siga esse caminho, mas não continue casada não. Conviver com alcoólatras que usam agressões, que partem para agressões. Pessoas assim precisam ser denunciadas e você precisa se divorciar mesmo. Por quê? Porque senão você pode ser vítima de feminicídio. E quem sabe você não está sendo aqui até mesmo advertida ou até mesmo orientada ou despertada acerca disso. Também vamos para o terceiro tópico desta lição. Fala sobre o divórcio e a prática pastoral. Na verdade, quando alguém vem para a igreja, vem para ser amada, vem para ser abraçada, vem para viver uma vida que de repente atrapalhou-se, de repente ficou uma vida infeliz e triste. Agora imagina essa pessoa que ela simplesmente vem de um divórcio. E se esta pessoa for um membro da sua igreja, da sua congregação, não aponte dedos. Abrace, ame, porque vida a dois é como que alguém me explicou que vida a dois é como que uma pessoa que é dona de um zoológico. O dono do zoológico, ele sabe cada bicho que ele tem, entendeu? Então, não tome partido não, ame e ame de forma igualitária. Outro ponto também é que o divórcio e a prática pastoral, que é o tema, porém, a pessoa do divorciado, quem passou por um processo de divórcio, sabe o quão traumático isso é. Sentimento de rejeição, de medo, de abandono, de baixa estima, e uma série de coisas que podem trazer uma série de problemas para aquela pessoa. É por isso que essa pessoa precisa ser amada, amparada, cuidada. Lembrando que Deus, Ele não criou o divórcio, Deus criou o casamento, criou a família. Porque a ideia de Deus é que o homem, ou que Deus uniu, não separe o homem. Mas o casamento, ele é heterossexual, monogâmico e monossemático. Porém, vale ressaltar para você aqui nesse momento, é que nós como igreja precisamos saber lidar com as pessoas que se divorciam. Sim, saber lidar com as pessoas que se divorciam. E pensem bem, é um grande desafio para a igreja. Porque, por exemplo, nos cultos, nas receptividades dos cultos, nos cultos de domingo, os cultos públicos, tem irmãos que sentam ao lado de pessoas e nem cumprimentam elas. E agora a igreja também, ela tem dificuldade de lidar com tatuados, com pessoas que visitam nossos cultos que têm pince, que usam brinco, que usam calças compridas, que usam, na verdade, uma série de maquiagem. Tem pessoas na nossa igreja que têm dificuldade de lidar com esse tipo de gente. Agora, já imaginou pessoas que estão divorciadas? Aí que tem gente que tem dificuldade mesmo. E essas pessoas precisam ter nos seus corações a bandeira do amor, da tolerância, da graça de Deus nas suas vidas. Talvez as pessoas que criticam tanto o divorciado é porque as suas filhas ainda não se divorciaram, os seus filhos ainda não se divorciaram, nenhuma pessoa ainda da sua família se divorciou, porque, caso contrário, o pensamento poderia ter sido até outro. Agora, para a reflexão que vale ressaltar, não sabemos, na verdade, ou não sabemos exatamente as razões e as causas e os motivos de pessoas que se separaram.
A gente não sabe, a gente não convivia ali. É por isso que nós precisamos levantar sempre a bandeira do amor. Porque o amor, além dele vencer a morte, ele é a nossa carteira de identidade do cristão. Compartilhe esse vídeo, inscrevam-se no nosso canal, comente, deixe o seu like e faça parte da nossa família se inscrevendo nesse canal e nos ajudando em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde e até o próximo vídeo. Um abraço!